Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Estamos aqui nesse segundo dia, onde nós vamos aí estar tratando alguma coisa mais inerente à nossa denominação, como nós, Assembleia de Deus. E é importante a gente trabalhar, mas antes, deixa eu pagar a dívida de ontem, que eu acho que poucos devem ter olhado lá para ver o que era, né? Poucos devem ter olhado. Mamília, faz assim. Quem precisar depois de algum, não for muito bom assim, né? No português, não é bom, procura a irmã Miriam ali, que ela tem um cursinho que é uma bênção, tá? Ela tem um curso que é uma bênção, tá? Mas eu fiquei devendo ontem, então vamos lá. Ortoépia. O que é ortoépia? Ortoépia é a gente saber ler da maneira correta, fazendo a pronúncia correta das palavras, né? Às vezes a gente fala privilégio, mas não é privilégio, é privilégio, né? E aí tem uns exemplos, né? Empecilho, não é empecilho, é empecilho, né? Não é largatixa, é lagartixa. E para quem prega, é ruim quando a gente começa a ver que as pessoas, né, tem, como diz o outro, até no português a pessoa manqueja, pode passar um descrédito para quem está ouvindo, tá ok? Ligar correto, né, as frases, né, ou as palavras que compõem a frase, né? A aula irá acabar às 5 horas. A gente tem que juntar isso aí correto. A aula, né, a gente fala junto, a aula irá acabar às 5 horas, independente de ter vírgula ou não, né? Porque se você falar assim, a aula irá acabar às 5 horas, fica difícil da gente entender aquilo que está sendo dito, né? Então, quando a gente fala de ortoépia, a gente está falando dessa pronúncia correta. Quando a gente fala de prosódia, nós estamos falando, é parecido com ortoépia, só que é colocar a sílaba tônica no lugar correto, né? Prêmio Nobel, não é prêmio Nobel, é prêmio Nobel. A gente tinha um comediante, né, Renato Aragão, que ele ensinou a gente a falar ruim, mas não é ruim, é ruim. Isso é ruim, isso não é ruim. Ruim, hein? Isso aí era o Renato Aragão que falava. A gente fala, é ruim, né? Não é rubrica, é rúbrica, né? Aí o nosso cérebro assai, né? Pelo amor de Deus. Tem até um acento agudo que não era necessário, mas o cara já botou o acento agudo ali, que é para todo mundo falar açaí, não é açaí, pelo amor de Deus, né? Açaí, palavra oxida, aquele A aí, ali, aquilo ali é um hiato, né? Não é um ditongo, é um hiato, é açaí, não é açaí, pelo amor de Deus. Quando eu ouço as pessoas falando, vou no açaí, chega a doer o ouvido, né? E o cara ainda meteu um acento ali, que é para ninguém ler errado, ler certo, né? Eu vou no açaí, né? E isso aí é interessante. Claro, existem palavras que têm duas formas corretas, né? Eu posso tanto falar projétil, quanto eu posso falar projetil, está correto. Mas aí são algumas palavras que permitem, eu posso falar xerox, ou posso falar xerox. Existem palavras que admitem isso, mas nem todas admitem isso, tá ok? E existe também uma coisinha que às vezes a gramática não ensina, que é o acento de insistência, né? Maravilhosa, né? A sílaba tônica é o lhó. Mas se você falar assim, a minha esposa faz uma comida
maravilhosa. Viu a entonação do maravilhosa? Isso dá música, né? Naquilo que nós estamos escutando. É um acento de intensidade, né? De insistência. Isso aí não é acentuação tônica, mas, poxa, fulano, isso aqui é uma barbárie, né? O acento tônico não é no bar, mas a gente fala, isso aqui é uma barbárie, né? É uma ênfase que a gente dá na palavra e que faz a palavra ficar bonita. Isso aí para os nossos irmãos que são pregadores, né? Cuidado com os vícios de linguagem, né? Ele estendeu uma mão, aí está achando que foi lá na feira, né? Que ele pegou uma mão e esticou, né? Uma das mãos, né? Que a gente fala, não é uma mão, né? Distribuir as maçãs, contou que seria uma porcada. Ih, virou porcada aquilo ali, né? Deve ser uma porcaria, né? Uma porcada, deve ser muito porca, né? A boca dela, ela tinha, né? Depois, não trouxe para não causar aqui, né? Mas para os irmãos terem uma ideia, depois procura no YouTube a música, o cara cantando a música lá do Eunuco de Faraó, vocês vão ver como é que essa pronúncia errada gera um problema, né? Então a gente precisa aprender a pronunciar, principalmente aqueles que fazem uso da palavra, aquele que prega, aquele que está dando aula, precisa tomar cuidado com isso, né? Então, isso aqui foi só uma palhinha, então vamos a gente entrar agora aonde deve, tá? Qual é o propósito de hoje? É apresentar de uma forma sistematizada, né? Ou de uma forma sistêmica e clara, as funções e os cargos que compõem a nossa denominação. É claro que isso aqui é de uma maneira geral, tá bom, irmãos? Não existe uma Assembleia de Deus. Por isso que nós somos, a própria convenção é convenção das Assembleias de Deus, porque cada Assembleia de Deus, ela tem, até certo ponto, uma liberdade para eles terem a sua forma de trabalhar. Então, existem igrejas que vão ter algumas modificações, mas isso aqui é o grosso do que nós temos na Assembleia de Deus, tá ok? Primeiro a gente vai fazer alguns conceitos que são importantes, tá bom? Primeiro conceito é conceito de liderança. Isso aqui, irmãos, a gente precisa atentar que não existe vácuo de poder. Em todo grupo existe alguém que manda, mesmo que você não tenha o título, mas sempre existe alguém que comanda aquilo ali. Existe uma lei que fala, né? O poder, ele ocupa todas as esferas de todas as áreas da qual ele tem acesso. Então, toda área que nós tivermos um escalonamento, vai haver alguém que lidera. Não confunda a liderança com chefia, né? Não confunda a liderança, porque existe aquela liderança que é formal e existe aquela liderança que é informal, né? Isso são coisas que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, quem manda na cidade deveria ser o prefeito, né? Mas é só você entrar aí numa comunidade aí, você vai ver que o chefe da boca manda mais do que o prefeito que está naquela cidade, porque não existe vácuo de poder. Se o poder não chega, alguém irá ocupar. E na igreja, isso não é diferente, tá? Às vezes, não sei se vocês já viram, fazem uma pergunta, aí todo mundo olha para ver o que um irmão, o que uma irmã vai postar, e dependendo daquilo que ela falar, todo mundo segue aquilo que a pessoa está falando. Por quê? É a liderança que às vezes não tem um nome, mas é alguém que se impõe nesse papel da liderança, tá ok? E na liderança, os limites da liderança, as posições, sempre são transitórias, né? Tem gente que manda um pouco mais, tem gente que manda um pouco menos, tudo depende dos seus momentos. E aí entra o personagem, que é... Espera aí, irmãos.
O líder. Quem é o líder? O líder é aquela pessoa de maior evidência, né? Em um grupo, um partido político, numa coletividade ou comunidade, é o comandante, é quem dirige. Aquele ali é o líder daquele grupo, daquele momento. E também a gente chama de líder, é aquele desportista, né? Na competição, que está na frente de todo mundo. Eu me lembro que uma vez perguntaram para o Ayrton Senna por que ele não gostava de ser o segundo colocado. E ele dizia que o segundo colocado era o primeiro perdedor, né? Então, líder é aquele que tem que estar na frente, tem que estar as coisas que vão acontecer. Às vezes a gente olha e a gente busca um papel de liderança simplesmente em prol do status, em prol do nome. A gente quer ter um reconhecimento. E muitas das vezes a gente esquece que o líder, ele é o responsável por tudo aquilo que acontece no determinado grupo, na família, numa empresa, na igreja, na união, no grupo, no departamento, seja a diferença que for. Esse líder, é ele que é o responsável. A gente pode até, o problema é que a gente quer, quando estamos assumindo um determinado papel, a gente quer delegar a responsabilidade e não quer dar autoridade, né? Por exemplo, um belo dia, eu e a irmã Cláudia, a gente precisa sair, e a gente vira para a Jéssica, que é a filha mais nova, e falava assim, ó, você fica responsável aí pela casa, tá? Você é mais velha. Só que toda vez, às vezes, que ela ia brigar com um dos irmãos, aí os irmãos vinham e reclamavam. Aí eu vou brigar com ela? Não, porque se eu dei a ela a responsabilidade, eu tenho que dar a ela também autoridade para atingir aquele objetivo. A responsabilidade, irmãos, a gente nunca passa para outro. A responsabilidade sempre é minha e da irmã Cláudia. Mas às vezes a gente delega a autoridade para alguém que está poder fazer aquele papel que nós temos, tá? Então, a responsabilidade, ela sempre é de quem exerce a liderança. E isso em qualquer esfera da liderança em si, tá ok? A responsabilidade de fazer a coisa acontecer sempre é de quem está na liderança, tá ok? Ordem. Ordem é uma outra coisa interessante, né? Por quê? Quando a gente recebe uma ordem para fazer algo, a gente precisa sempre perguntar para quem é responsável, que está acima de nós, sobre como que ele quer que aquela ordem seja executada. E toda ordem também precisa ser avaliada, né? Ordem, ela é para ser cumprida. Então, eu preciso ver a abrangência da ordem e eu preciso ver a duração da ordem. Por exemplo, para os irmãos entenderem, quando saiu assim, ordem de César, vocês já leram na Bíblia, né, que saiu um edito de César para que o mundo inteiro fosse se alistar, né? A ordem foi para que o mundo inteiro fosse se alistar. Tinha pré-colombiano aqui da América que foi lá se alistar também. É claro que a abrangência desse mundo inteiro era o mundo que estava sobre a sua responsabilidade, que estava sobre a sua égide, né? Então a gente precisa tomar cuidado e ver a abrangência daquilo que está sendo dito. O pastor, né, fala assim, ó, aquele elevador ali não é para jovem usar, é para as pessoas que estão mais velhas, né, mais idosas, que estão com algum problema. Mas de repente, né, aparece um jovem aí que está com a perna quebrada, e de repente ele é jovem, mas eu preciso entender, não é para jovem, mas aquele jovem ali, ele precisa utilizar o elevador. A gente precisa avaliar a abrangência e a duração da ordem daquilo que foi nos dados, né? Eu não posso esquecer que aquele que dá uma ordem, ele também pode mudar essa ordem, ele pode interromper a ordem ou ele pode dar continuidade na ordem. Como diz o outro, manda quem pode, não tem juízo, né?
É aquilo que eu falei. Deus virou para Abraão, mandou ele subir lá e oferecer Isaac. Quando ele estava na hora de tirar o 10, aí Deus fala para ele: ó, não faz mais isso não. Amém. Quem mandou não foi Deus? Então vamos descer, não vou discutir com Deus. Quem mandou Jesus ir para o deserto? Jejuar 40 dias. Quem mandou? Foi o Espírito que mandou. Aí vai ser o diabo que vai dizer para ele a hora que ele é para ele comer? Não. Se quem mandou ele para o deserto foi o Espírito Santo, quem vai dar a ele a ordem para comer também é o Espírito Santo. Ou seja, quem dá a ordem é aquele que também ele tem poder para dar continuidade, para interromper, para modificar. Ele pode fazer isso, né? E mais, tá? Ordem, irmãos, é para ser cumprida, tá? O não obedecer só é válido para aquela ordem que é visivelmente ilegal, né? Se o teu líder mandar você lá embaixo e dar um cascudo em quem está lá embaixo, isso aí é uma ordem ilegal, então isso aí a gente não faz. Mas fora disso, a ordem é para ser cumprida. Um belo dia, pastor Paulo chega aqui e fala assim: ó, eu quero a igreja pintada de vermelho. Irmãos, pega a tinta e pinta de vermelho. Quando você terminar de pintar o vermelho, vai assim: não gostei de preto, volta para o branco. Aí você volta para o branco de novo. Por quê? Ordem é para ser cumprida, tá? Ordem, nós precisamos aprender a ouvir e a cumprir aquilo que foi nos dado, aquilo que nos foi dito, tá bom? Também, tudo que vamos fazer deve ser feito sempre de um modo ordenado. E a ordem, ela também visa isso, né? A ordenação daquilo que vai ser feito. E, por mais bem intencionado que nós estejamos, a nossa força, ela deve sempre seguir um método, pois podemos trabalhar muito e não sair do lugar ou chegar a um lugar errado, né? Um belo dia, as irmãs que têm a secretária, vira para a secretária: ó, eu preciso que lave as vidraças hoje, tá? E sai. Aí a secretária vai lá, lava o banheiro, varre a casa, capina o quintal, né? Dá banho no cachorro, só não lavou a vidraça. Quando chega a patroa, aí ela vai falar assim: pô, valeu? Não, a ordem não era limpar a vidraça? Eu sei que você trabalhou muito durante o dia, mas não fez aquilo que foi ordenado. Então, quando nós recebemos uma ordem, quando nós recebemos uma determinação para fazer algo, é para fazer aquilo conforme foi determinado. Porque na obra de Deus, a boa vontade não basta, não interessa se usar, ficou com medo da arca cair. Ele vai morrer porque botou a mão aonde não devia. Não interessa se Nadab e Abiú ficaram incomodados com o altar. E caramba, Deus mandou que aquilo ali não podia apagar. Deixa eu ir lá acender. Vai morrer. Por quê? Porque por mais bem intencionado que seja, não era daquela forma que deveria ser feito. Então, irmãos, obedecer sempre é mais fácil. Hierarquia, isso aqui é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente esquece, somos todos iguais. Um belo dia, pastor Alexandre chega aqui: pastor Paulo? Pô, pastor Paulo é pastor igual eu? Quem disse? Quem disse? Vocês já viram que o pastor Paulo, né, ele gosta de botar o pastor Oséias para impetrar a bênção? Vocês já repararam isso? Sabe por que isso acontece? Porque o maior abençoa o menor. E nós precisamos entender a questão da hierarquia, que também funciona dentro da igreja. Precisamos atentar para o papel da hierarquia. A hierarquia, ela é uma ordenação, que ela é contínua, de autoridade, que estabelece níveis de poder e de importância. Aconteceu, líder das crianças, Liliane que era, aconteceu alguma coisa nas crianças, quem é que vai resolver?
é a Liliane. Aí, um belo dia, né, a Liliane fala assim, não, eu quero que faça assim. Aí a Jéssica, né, não, eu também sou professora, eu quero que faça assado. E aí, a Alícia vai seguir a Liliane ou vai seguir a Jéssica? Um belo dia, tem alguém que tem a liderança num determinado departamento, na congregação. Um belo dia, está lá, pastor Wilson, dirigindo a congregação. Aí, quem aparece na porta? Pastor Zéias. Pastor Zéias tem o seu papel de liderança, porque pastor Zéias, ele tem a liderança do campo. Pastor Paulo apareceu na congregação, o trabalho é do pastor Paulo. Ah, mas acontece que lá na congregação tem o dirigente. Ele é o dirigente para suprir uma necessidade na ausência do pastor Paulo. O dia que o pastor Paulo chega, ele é o dirigente da igreja, ele é o dirigente da congregação. Ele pode, né, de uma maneira ética, até falar assim, não, continua. Mas isso aí é deferência dele, porque se ele precisar tocar o culto, ele vai tocar o culto. E nós precisamos aprender a entender esse papel hierárquico. Pastor Alexandre, gosto muito, né? Mas o dia que eu chegar lá no presídio para ajudar o pastor Carlos, eu vou ter que falar com ele, pastor Carlos, como é que a coisa toca, né? É ele que vai me dizer como é que a coisa toca lá, não sou eu. E nós precisamos aprender a entender esse papel e hierarquia, né? Precisamos entender que temos de obedecer às autoridades que estão acima de nós, tratar com bondade o nosso subordinado e urbanidade e afeição aqueles que estão abaixo de nós. Isso é um juramento que todo militar conhece isso aqui de cor, mas a gente precisa trazer isso aqui para o nosso dia a dia, tá? Se não aprendermos a obedecer, irmãos, não saberemos mandar. Irmãos, é difícil de ter alguém que conheça a música como o pastor Zéias. Mas já viu como é que é a postura dele quando ele está lá no coral? Quem é que está ensaiando o coral? É o Fernando? Então o pastor Zéias está ali como corista. Quem está regendo é o Fernando. E nós precisamos aprender isso. Faz a obra do Senhor sem interferir no trabalho do seu irmão. Isso aqui é muito importante. Muitas das vezes, irmãos, a gente começa a se meter aonde nós não fomos chamados para nos metermos. E precisamos tomar cuidado com isso, tá? Tenha sensibilidade para perceber a sua própria posição dentro daquela cadeia. A gente precisa saber. Eu preciso saber aqueles que estão acima de mim e eu preciso saber aqueles que estão como meus pares e aqueles que estão abaixo. Nós precisamos saber discernir o nosso papel na hierarquia. Eu preciso saber quem é o meu líder. E é muito complicado, irmãos, quando a gente começa a achar que, pela minha experiência, eu não preciso escutar aquele que está na liderança. O líder precisa sempre ser escutado. A hierarquia exige isso, tá ok? Disciplina. Quando a ordem hierárquica são desrespeitados, nós nos tornamos objeto, alvo de uma ação disciplinar. Às vezes a gente é chamado a atenção, aí a gente quer ficar bicudo porque fomos chamados a atenção, mas você foi chamado a atenção porque você não fez aquilo que deveria ter sido feito, né? Então, nós precisamos trabalhar com isso. Disciplina, então, é uma manifestação de amor. Quando a gente disciplina alguém, é uma manifestação de amor. Por quê? Porque ele vai ter um efeito corretivo, que é para aquela pessoa que errou, ela possa se consertar. E também para as outras pessoas não cometerem o mesmo erro. Então, a disciplina, ela também é um ato de amor. As pessoas acham, irmãos, que amor
é o tudo pode, né? Nós passamos a mão em cima na cabeça de todo mundo, e não é. Quem errou, ele carece ser disciplinado. É claro que aí a disciplina, ela tem um escalamento, né? Dependendo do grau, dependendo da quantidade, da reincidência, aí é papo para jurista, né? Mas dependendo da posição, nós vamos ter um nível de disciplina, mas toda vez que a gente falha, a gente se coloca como objeto, como alvo de uma ação disciplinar. Lealdade, isso aqui, irmãos, é muito importante no nosso meio cristão. Eu preciso ser leal com aquela pessoa que me confiou autoridade. Eu preciso que as minhas ações, elas correspondam de maneira positiva àquele que confiou em mim autoridade. Porque no final, irmãos, não adianta. Quem é o líder do castelo? Hein? Irmão Esdras. Mas, se acontecer um problema e alguém se acidentar, adivinha quem é que vai com o nome lá para o capa preta? Não é o Esdras. Quem vai com o nome lá é o pastor Paulo. Ou seja, a gente precisa entender que o pastor Paulo ele pode não estar aqui, mas se num evento de ensaio de louvor acontecer algum problema que a polícia precisar parar aqui na porta, não interessa nem aonde o pastor Paulo esteja, ele vai ser chamado porque é ele que vai lá para o capa preta. Então, nas minhas atitudes, eu preciso ser leal para aquele que me deu autoridade. Isso, irmãos, é importante nós termos isso em mente. Fidelidade é parecido, mas não é. Fidelidade, irmãos, é nós sermos aquelas pessoas que assumimos um papel de sermos confiáveis. Quando nós falamos em lealdade, irmãos, a lealdade, ela tem sempre duas mãos, de cima para baixo e de baixo para cima. Ambos precisamos ser leais, mas eu preciso também entender que a fidelidade é algo importante, porque essa fidelidade é a característica daquela pessoa que realmente é leal, daquela pessoa que é confiável. Fidelidade não significa simplesmente eu fazer algo em prol de alguém, mas eu fazer exatamente da maneira como aquela pessoa espera que nós venhamos a fazer. Comprometimento, isso aqui eu já falei ontem, eu não vou entrar nisso não, né? E aí entra um conceito de função. O que é função? Função, irmãos, é aquele trabalho que nós exercemos em um determinado papel, em uma determinada grupo, em uma determinada sociedade. Isso é função. Função é o trabalho em si, tá? Função de portaria. Quem pode ficar na portaria? Qualquer pessoa que for designada, de repente, houve uma necessidade, não vieram os porteiros da igreja, um belo dia vem e pede, né? Ô, André, fica lá na portaria para mim. É uma função que precisa ser exercida, né? A gente não pode confundir a função com cargo, que é outra coisa diferente, que o cargo é aquela posição que vai ter funções que lhe são atribuídas. Por exemplo, um belo dia, a gente pede para a irmã Miriam ficar ali na portaria, ela vai fazer a função de porteira, mas não tem o cargo de porteira. Mas os diáconos, né, o irmão Marcelo, ele tem função de portaria e ele também tem cargo de exercer na portaria. Então, nós não podemos confundir essas duas coisas, função e cargo. Função é o trabalho em si que nós vamos exercer, que nós vamos fazer. Cargo
é aquele lugar, né, que está definido, e dentro daquele lugar da instituição, ele tem ali as suas atividades, as suas tarefas, aquilo que precisa ser feito, tá bom? E aí, existe cargo, todo cargo, ele tem uma função, mas existe função que às vezes não tem cargo, tá ok? Quem é a função de pregador? Qual é o cargo de quem prega? Qual é o cargo de quem prega? Mas a gente espera, a Bíblia diz, para que foram separados os presbíteros? Hein? Para ministrar a palavra. Então, o cargo de presbítero imbui a função de pregar. Se bem que para você pregar, você não precisa ser presbítero. Entenderam a diferença? Governo é uma ação, processo de governar. E quando a gente trabalha na igreja, irmãos, isso aí é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem 3 formas de administração na igreja, né? Existe o modelo episcopal, que é aquele que tem uma pessoa que manda, e uma estrutura vertical, onde esse poder ele vem literalmente descendo. Por exemplo, quem é que manda na Igreja Universal? Bispo Edir Macedo. É uma estrutura episcopal, tá ok? Congregacional é aquela que a Assembleia Geral toma decisão. É aquela que nós reunimos a igreja, fazemos uma Assembleia Geral, e é a decisão da Assembleia que vai levar à execução ou à tomada de decisões. E existe o modelo presbiterial ou presbiteriano, que é um colegiado que vai tomar as decisões. Geralmente, o nome diz, né, a igreja presbiteriana é um grupo de presbitério que toma as decisões. Não é o pastor e nem é a Assembleia Geral, é um grupo de presbitério. Quem já foi da Igreja Batista tem um corpo diaconal, e é esse corpo diaconal que cuida da administração da igreja. Não é nem o pastor e nem é a igreja como um todo, tá ok? Então é importante, quando nós trabalharmos nas igrejas, a gente conhecer qual é o estilo de governo na igreja que nós pertencemos, né? Existe igreja que é interessante, ela diz que é congregacional, mas que vale aquilo que o pastor manda. Aí ela, na teoria, ela é congregacional, mas na prática ela é episcopal. Nós precisamos conhecer o ambiente onde nós estamos inseridos para evitar problemas aonde nós estivermos, tá ok? Congelou. Foi. E aí nós vamos entrar em algumas funções. Primeiro, pastoreio, né? É a função exercida pelos pastores. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos, que, a grosso modo, dentro da igreja, só existe 2 funções, que é pastor e ovelha. A gente vai destrinchar isso aí mais um pouquinho. Mas, por quê? Pastor é aquele que está responsável pelo rebanho. Tirando o pastor, todo mundo é ovelha. Por mais que pastor Alexandre, pastor Zéias, sejamos pastores, mas na igreja também somos ovelhas, porque a igreja possui o pastor presidente e no final nós também somos ovelhas, tá bom? Mas o pastor é aquele que tem a responsabilidade de fazer com que a igreja ela aconteça. Então ele se torna o responsável pela igreja, tanto no aspecto eclesiástico, quanto no doutrinário e no administrativo. Isso, os irmãos se lembram que nós estamos falando da Assembleia de Deus, tá? Normalmente, na Assembleia de Deus, ele é o responsável, tanto pelo aspecto eclesiástico. Quem é que separa obreiros? É o pastor. A gente pode até
sugerir, mas a deferência é dele, tá bom? E também não adianta, é complicado, né? Quando a gente vai separar obreiros na igreja é um problema sério, né? Porque sempre tem aquela patotinha que acha que tem que ir junta, e não é assim que as coisas funcionam. Existem momentos que a gente pega um diácono para botar ele para presbítero, e os outros? A deferência é sempre do pastor da igreja, tá ok? Também no sentido doutrinário, quem diz o aspecto doutrinário da igreja também é o pastor da igreja, é ele que vai dar a forma como a igreja se posta doutrinariamente. Inclusive, a gente não pode esquecer, quem já foi militar, sabe que tem um artiguinho lá, né? Tem um RDM, né? Que é um regulamento disciplinar da Marinha, por exemplo, e aí vai tendo tudo aquilo que nós não podemos fazer. Só que tem um artiguinho lá que fala assim: deixar de cumprir ordem dada por superior, ou seja, quando você não consegue enquadrar a pessoa em nada, a gente vai lá nesse aqui que vai pegar o camarada e ele vai para a audiência. O pastor também tem. Existem coisas, irmãos, que até que na Bíblia ela não está dita, mas a Bíblia manda que a gente seja sujeito ao pastor. Então, se nós estamos num determinado grupo, nós precisamos aprender a nos sujeitar a quem está na liderança. Ah, mas eu não concordo com isso. Irmãos, então tem uma outra igreja ali que talvez você concorde, mas desde o momento que nós estamos numa determinada igreja, eu preciso adequar-me àquilo que eu recebi como orientação, e administrativamente também. Seja bom, eu vou chegar nessa administrativa mais à frente um pouquinho. É uma função estática, ela é responsável pelo cuidado de uma igreja já estabelecida, é estática. Por quê? Porque o pastor, ele é pastor aonde quer que ele vá. Se o pastor Paulo ele sair daqui um belo dia e resolver mudar de campo, uma vez que ele é pastor, não vou usar pastor Paulo não, que isso não vai acontecer com ele, né? Mas pastor Oséias, né? Um belo dia ele já teve, preciso ir para uma outra igreja. Aí o pastor Oséias vai lá, pega a carta de mudança e vai para outra igreja. Onde ele chegar, uma vez que ele é pastor convencional, ele vai ser recebido como pastor. Pastor Alexandre, eu estava lá em Rio Grande, quando eu cheguei aqui, pastor Paulo, numa deferência, ele recebeu e aceitou a minha condição, porque o pastor Alexandre também era pastor convencional. Então, é uma função perene e é uma função também estática, porque ele é de um trabalho que já foi estabelecido. Aí, entra a função do evangelista, né? É um homem que é responsável pela evangelização na igreja local. Ele é aquela pessoa, claro, não é para eu falar de Jesus, eu não preciso ser evangelista, mas o evangelista é aquele que se espera que ele seja o responsável pelo crescimento quantitativo da igreja também. O evangelista é aquele que um belo dia o pastor fala assim: não, eu preciso abrir uma congregação lá no sertão da Paraíba. Aí ele vai pegar o evangelista e vai mandar o evangelista lá para o sertão da Paraíba. Ele vai ficar contente, o evangelista, vai chegar lá, vai abrir a igreja. Aí depois de 2 anos, a igreja está construída, trabalho estabelecido. Ele fala assim: que igreja maravilhosa. Aí o pastor vai falar assim: negativo, você agora vai sair lá do sertão da Paraíba e vai lá para os Pampas do Rio Grande, porque está indo um outro pastor, porque esse é que é o responsável de fazer com que a igreja ela continue o seu trabalho, continue no seu crescimento. Ambos são chamados de ministros, ambos são convencionais, mas cada um tem uma função diferente, tá bom? Existem algumas igrejas que eles estão deixando de lado também essa função do evangelista. Aí, já que tem que botar como ministério, apresentar na convenção, apresenta todo mundo como pastor. Já tem alguns pastores que fazem isso, mas o que se espera do evangelista
é que ele venha fazer a igreja crescer, ganhe almas para Jesus. Essa é a função do evangelista. Presbítero, né? É o auxiliar direto do pastor. Na falta do pastor, ele pode também assumir a direção de uma igreja local, né, de uma congregação. Ele, mediante autorização do pastor, ele pode também exercer funções pastorais, por exemplo, ele pode pregar. Se for dado a ele autorização, ele pode também exercer batismo, ele pode também fazer ceia. Não pode casar ninguém. O presbítero não efetua casamento de ninguém, porque isso aí exige uma fé de ofício. Mas presbítero, uma vez que um pastor ele autorize, pode sim fazer algumas dessas funções pastorais. Em gerais, né, realiza esses trabalhos em congregação, sempre mediante autorização do pastor presidente. Aquele que dirige uma congregação, ele não pode esquecer que a autonomia dele é uma autonomia restrita. Ele tem que seguir no norte, ele tem que seguir aquilo que foi estabelecido pelo pastor da igreja. Diácono, juntos eles vão formar o presbitério da igreja, tá? É uma função perene. Uma vez que você é separado para presbítero, você é presbítero. Mas pode ser que você chegue numa determinada igreja e o pastor de lá ele não queira te receber como presbítero, tá? E aí você vai ter que ficar lá um tempinho lá no banco, vai ter que ficar um tempinho lá esperando até que você possa, ou ele reconheça esse teu presbitério, tá bom? Mesmo quando somos da mesma convenção. Não possui voto em reunião convencional. O presbítero, o pastor, ele pode, vamos lá na convenção comigo. Ele pode entrar na convenção, ele assiste à convenção, mas na hora de votar, ele não tem voto, porque ele ainda não é membro da convenção, tá ok? Usa-se o termo ordenado. Ordenado a presbítero. Tem gente que confunde, né? O ungido, ordenado e o separado, né? Ungido é pastor, ordenado presbítero, separado para diácono, tá ok? Diácono, eu gosto muito disso aqui. Por quê? O diácono, irmãos, ele é aquele que tem a função operacional. Me desculpe os músicos, tá? Mas o pessoal que cuida do louvor, ele tem mania de dizer que são os levitas da igreja. Não. Levita, ele era porteiro, ele era faxineiro, ele era zelador, ele era quem montava e desmontava a tenda da congregação, ele era o responsável pela guarda dali naquele momento, ele era responsável pelo ofício, né, pelo auxílio ao ofício, regular o acesso ao templo, ou seja, eles também cantavam, também era músico, mas nem todo levita era músico, ou seja, os levitas da igreja, irmão, são os diáconos. E eu vou falar uma coisa, eu sei que os diáconos é complicado. Quais são os diáconos aqui da igreja? Tem diácono aqui? Quantas viúvas tem na igreja? Quantas viúvas tem na igreja, diáconos? A igreja nossa tem órfão? Vocês sabem para que os diáconos foram separados? Hein? Que diácono bom é esse que não sabe nem quantas viúvas tem na igreja? Irmãos, vamos precisar fazer uma faxina na igreja. Sabe quem é que vai fazer a faxina na igreja? Irmão Francisco, irmão Marcelo, Rafa. É os diáconos. Precisamos de alguém para tomar conta ali na porta. São os diáconos. Diácono que não gosta de varrer a igreja, claro, a igreja, o pastor tem um amor muito grande e ele prepara, né, uma zeladora para cuidar da igreja, mas
Sabe aquela história que eu falei do cargo e função? A função de cuidar da zeladoria da igreja é do diácono. Diácono, ele tem dia de Santa Ceia. Irmãos, diácono não viaja dia de Santa Ceia, porque dia de Santa Ceia ele tem que estar aqui para servir a mesa. Não foi isso? Que os diáconos não foram separados para isso? Para servir a mesa. Ele tem os outros 3 domingos para viajar. O domingo da ceia não é dia de ninguém estar viajando, né? Mas, obreiros da igreja, a coisa fica mais complicada. Existem 3 motivos que pode permitir, né, que você falte a ceia: doença, trabalho e morreu. Fora desses 3, irmãos, é para nós estarmos... Ah, pastor, mas chegou minha família aqui. Irmãos, a família vai esperar, mas agora é hora da ceia. Eu preciso ir para a ceia. Até porque, se o diabo perceber que no dia da ceia, se mandar a tua família lá, você não vai na ceia, pode crer que mês que vem a família está aí de novo. Depois o pastor Paulo, ele puxa minha orelha. Tá? Eles juntos vão formar o diaconato da igreja. É uma função temporal. Isso aqui, irmãos, é que é complicado. Sabe por que é temporal? Porque se o diácono não exercer bem o seu diaconato, volta para o banco. Claro, o pastor Paulo, ele tem um coração desse tamanho, né? Mas existem, às vezes a gente fica igual os pinguins de geladeira, né? Com ele ou sem ele, funciona do mesmo jeito a geladeira. Com o diácono, irmãos, usa-se a palavra separados. Cooperador, também chamado de obreiro auxiliar, auxiliar de trabalho, tem lugar que chama de obreiro, né? No Nordeste chama cooperador, lá no Sul chama de obreiro, antigamente chamava auxiliar de trabalho, agora é obreiro auxiliar. Então são aquelas pessoas que vão auxiliar o diaconato. Eles são aqueles que estão sendo preparados para amanhã serem diáconos. Pode ter cargos, né? Pode administrar formalmente alguma área, como louvor, visitação, secretaria, pode, tá? Auxilia nos diversos trabalhos da igreja, na portaria, secretaria, tesouraria, manutenção, podem também estar servindo. É uma função temporal, ou seja, chegou o final do ano, pastor viu que o Wallace, auxiliar de trabalho, não deu conta. Wallace, a partir do ano que vem você não é mais auxiliar de trabalho, volta para o banco. Membros são aqueles chamados de crente, irmão, formam o corpo da igreja, são as pessoas, né? E aí tem 2 questões. Quando eu entro na igreja espiritual, é por ocasião do batismo, né? Uma vez que nós batizados, pertencemos à igreja do Senhor, corpo do Senhor. Mas, na igreja local, nós só vamos entrar através do batismo em água, e se vierem de outra igreja por meio de carta de transferência ou na ausência, né, da carta de transferência, receber por aclamação. É complicado. Um belo dia as pessoas entram na igreja, vão vindo, aí daqui a pouco ela já está aí cantando no grupo tal, já está ali no outro grupo tal, nem veio falar nada com o pastor, né? Mas já está. Um belo dia o pastor só vai tomando susto, um belo dia vê aquela pessoa que ele não sabe de onde saiu no grupo de louvor, aquela pessoa que ele não sabe de onde veio na mocidade, no grupo das irmãs, daqui a pouco está lá na portaria, e aquela conversinha com o pastor básica, né?
A gente precisa ter isso. Membro da igreja são aqueles que votam e podem ser votados. Esses são os membros da igreja. A gente não pode esquecer que, como membros da igreja, todo mundo tem o mesmo valor, como membro. Não interessa. Aqui, pastor, com que idade se batiza? A idade mínima? 12 anos, geralmente, né? 12 anos. Irmãos, o voto dela é igualzinho o voto do pastor Zéia. Também tem direito a voto. Mas você pode estar frequentando a igreja há 30 anos, mas se você não se batizou, se você não foi recebido como membro, você não tem direito a voto. Ah, mas eu vou ficar bicudo. Você não é membro. Congregado. Congregado são aquelas pessoas que pertencem à igreja e que por algum motivo não fazem parte, não estão ainda recebidos como membro. O Vitor, parou. Dá um toquinho aí para mim. Congregados são aquelas pessoas que estão na igreja, frequentam, porém não está rolado como membro. Para você ser membro da igreja, cadê a Laís? Laís está aqui? Não. Está lá embaixo, né? Para você ser membro da igreja, você tem que conversar com a Laís. Sabe aquela história? Trazer a sua certidão, tem que trazer documentação, tirar fotinha para ficar bonita, né? Tem que estar com o nome lá no aplicativo da igreja, né? Faz parte. Senão, você não é membro, você é um congregado. Novo convertido, né? O catecúmeno, é aquelas pessoas que foram recém-convertidos, estão na igreja, não foram batizados, e por isso eles ainda são candidatos a membro. Mas o novo convertido, ele também não é membro da igreja, tá? Eles estão em vias de preparação para o batismo. Em última análise, o novo convertido também é um congregado. Também é um congregado. Missionário. Missionário aqui é um problema sério. Missionário não é função. Missionário é um cargo. Por quê? Missionário é aquela pessoa que está exercendo função de missionário, ou seja, quando ele está no campo. Hoje em dia, né, a gente tem aquela modinha de todo mundo, eu quero ser obreiro, mas como eu não consigo ser nada, aí a pessoa se auto-intitula missionário, né? Aí tem credencial, tem cartão, né? Chega toda aquela igreja, né? Aquele gel no cabelo, aquela Bíblia se lembra da Bíblia da Barça? Né? Aquela Bíblia da Barça embaixo do braço, né? Aquele sapato de 2 cores, né? Eu sou missionário fulano e tal. Irmãos, missionário é quem está em missão. Se não está em missão, você não é missionário. Não entenda a missão só com aquela pessoa que está lá no exterior, porque existe missão urbana também. Em últimas análises, a capelania, né? O irmão Carlos, ele é missionário, é uma missão urbana, ele está exercendo uma missão lá dentro do presídio, é uma missão urbana. Agora, missionário, só porque comecei a pregar aqui, ali numa igreja e outra, virei missionário, irmãos, missionário é quem está no campo. Isso não impede que quando missionário, né, existam pastores que sejam missionários, presbíteros que sejam missionários, diáconos, obreiros, tal. Enquanto eles estiverem lá no campo, eles são pastores missionários, são presbíteros missionários, membros missionários. Quando eles voltam para a igreja, aí eles são ex-missionários, não é mais, a menos que eles estejam de férias. O missionário tem direito de férias também, não tem? Então ele também, nas férias, ele veio aqui,
botar a vida em ordem, continua sendo missionário. Daqui a pouco ele está voltando para o campo, continua sendo missionário. Pastor José de Anchieta é missionário. Mesmo que ele esteja aqui, ele é missionário. Por quê? Ele é alguém que está em missão. Tá ok? Agora, essa modinha aí de chamar... E na Assembleia de Deus isso é complicado, né? Principalmente porque na Assembleia de Deus, normalmente, não tem mulheres pastoras, né? Então, as irmãzinhas viram missionárias. Missionária fulana. Não. Ela é missionária. Missionária é quem está exercendo missão. Jocelyn, faz assim. Olha lá, Jocelyn é missionária. Ela está em missão. Ok? Quem não está em missão, não é missionário. Então, deixam de ser quando retornam à igreja em origem, desde que não vão mais retornar ao campo missionário. Tá? Ministros. Aí, ministro, irmãos, não é função, é cargo. Pastores e evangelistas, né? Quando convencionados, são reconhecidos nas igrejas co-irmãs que pertençam à mesma convenção. Isso porque pode ser que existam pastores que sejam locais e que não sejam convencionados. Aí ele vai ser pastor naquela igreja onde ele está. Se ele sair daqui e for para um outro lugar, pode ser que ele não seja recebido como pastor. Em geral, os pastores convencionados, os ministros convencionados, pastores e evangelistas, possuem votos nas reuniões convencionais. Tá ok? Chama-se ungidos. Obreiros, né? Obreiros é um nome genérico, são os presbíteros, são os diáconos. Quando o pastor fala assim, ó, vai ter reunião de ministério, aí a reunião de ministério é para os pastores e evangelistas. Ele pode, em deferência, permitir que os outros vejam, mas a reunião de ministério é para pastores e evangelistas. Reunião de obreiro, aí, irmãos, é para todo mundo, vai os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, né, os cooperadores, vai todo mundo. Reunião de obreiros, né? É complicado, porque no final tem reunião de obreiro que tem obreiro que faz 10 anos que não aparece na reunião de obreiro, né? Mas quando... E aí, não adianta, irmãos. Eu fico às vezes assim, é complicado, né? Complicado. Reunião de obreiro, pastor passa aqui um mês convidando para o pastor, reunião de obreiro. Aí, num belo dia, a pessoa ainda vai e liga para o pastor, pastor, precisa que eu esteja aí na reunião? Se você não é obreiro, não precisa não. Mas se você é obreiro, espera-se que esteja, ok? Cargo, pastor presidente não é função, é cargo, tá? É autoridade espiritual, eclesiástica e administrativa na igreja. Ele exerce essa autoridade. Responsável, né, por conduzi-la doutrinariamente, né? O conduzir de maneira doutrinária é do pastor presidente. Também ele representa ela externamente. Quando precisa de alguma coisa lá fora, quem vai ser chamado para representar a igreja é o pastor presidente ou alguém que ele escolher, mas a representação é dele. E aí a gente não pode esquecer, né? Se vai acontecer alguma coisa, pastor Paulo recebeu uma carta convidando, aí ele fala assim, eu não posso. Marcelo, vai lá e me representa. O Marcelo ele tem que entender que quem está indo não é o Marcelo, quem está indo é pastor Paulo. Então ele tem que agir como se pastor Paulo fosse. Vai botar o melhor terninho, melhor gravatinha. Se tiver, arruma um chapeuzinho, coloca o chapeuzinho, tá? Porque não é o Marcelo. Quando eu vou representando o pastor, eu tenho que entender que eu vou como se fosse ele, tá? Aquele está com um asteriscozinho ali em cima, na administrativa, porque isso é nas igrejas de administração episcopal, tá bom? Pastor auxiliar,
Irmãos, pastor auxiliar, o nome já diz, é auxiliar. Ele vai agir sempre orientado e supervisionado pelo pastor da igreja. Pastor auxiliar, ele não tem autonomia para nada. Tudo que ele vai fazer é de acordo com aquilo que foi dado pela função do pastor. E no fim, e como eu falei, a grosso modo, pastor auxiliar também é ovelha. Também é ovelha. Ah, mas estou lá tomando conta da congregação tal. Lá, você é o pastor auxiliar tomando conta da congregação. Mas não pode esquecer que existe um pastor sobre ele, que ele precisa também seguir essas orientações do pastor. Ele não tem liberdade para agir. Vai usar o dinheiro da congregação? Só pode usar no campo, no âmbito daquilo que o pastor presidente autorizou. Dirigente, né? É o pastor, evangelista, ou em alguns lugares presbítero, com a responsabilidade de dirigir uma igreja ou congregação subordinada à liderança da igreja sede. Até porque congregação não é uma igreja à parte. Congregação também é a igreja sede. É apenas um braço, né? Ouro Verde também é a Assembleia de Deus Central de Nova Iguaçu, Ministério Restaurando Vida, né? Pastor Wilson tem uma baita responsabilidade que ele está respondendo lá, representando o pastor Paulo, mas não pode esquecer dessa condição, né? Existem cargos que são ligados à EBD, superintendente, né? ou responsável, os professores, e tem os alunos, né? E aí, irmãos, tem diversos grupos de alunos. Pode ter classe de criança, adolescente, jovem, discipulado, obreiros, músicos. E aí cada igreja, lá em Florianópolis, aí, como era uma cidade turística, tinha uma classe lá que se falava inglês, né? Atendia tanto os turistas que estivessem lá, como atendia também aqueles alunos, né, que estão fazendo curso de inglês e queriam melhorar o inglês, eles iam lá para a classe de inglês, porque lá só se falava inglês dentro daquela classe, né? Então, no final, atendia também a esse lado aí da classe. Mas, aí cada igreja, ela vai ter a sua estrutura de EBD. Os professores, né? E aí, das classes, né? Aquele que é responsável por ministrar a aula na classe, tem os coordenadores, líderes dos departamentos, né? São aqueles que são responsáveis pelos departamentos, união, ministério. Cada igreja chama de um determinado modo. O importante, irmãos, é a gente entender que aquele que está na liderança de uma união, a líder da união feminina, ou a líder da união infantil, ou a líder da Unijovem, são responsáveis não apenas por aqueles que pertencem ao grupo, mas o líder da Unijovem, ele é responsável por todos os jovens que tem na igreja, esteja ele na Unijovem ou não, e ele é aquele que é um incentivador que tem que promover para que aquele jovem que não participa da Unijovem passe a participar, e mais, extrapassa inclusive os limites da igreja, né? Porque quem é responsável de ganhar aquele jovem que está ali na rua ali, também é o líder da Unijovem. Quem é responsável de ganhar aquela criançada que está ali na rua brincando, é responsável pela Uninfantil, ela também é responsável por isso, né? Não é o castelo é só um auxílio, né? Que a igreja tem. Castelo é um auxílio. A responsabilidade é de quem está na liderança aí dos grupos, tá? Volto a repetir, existem igrejas que trabalham com o departamento, outros trabalham com união, outro é o ministério, ministro de louvor, ministro jovem, mas a ideia é a mesma, tá? Nesse sentido. Coordenador, né, ou líder, algumas igrejas substituem o conceito de departamento pelo de união ou ministério. No quesito de responsabilidade pessoal dos líderes, o raciocínio é o mesmo.
tá? Ele precisa entender a responsabilidade que é dele mediante o grupo que ali está. E é necessário, né, que, por mais que seja, né, a irmã, vou tomar a irmã Norma aí como exemplo, tá? Porque ela é uma pessoa que já tem muitos anos na parte infantil, né? Mas, a partir do momento que existe alguém que está lá, a irmã Norma, ela entende que a pessoa que está na liderança, e a pessoa que está na liderança, ela até pode, entrou num algo que não sabe como fazer, irmã Norma, help, me ajuda. Irmã Norma, com todo prazer, vai lá e vai ajudar. Mas aquele que está na liderança, ele não pode esquecer que a responsabilidade de resolver o problema é dele, e não daquelas pessoas que estão ali no meio, por mais que sejam pessoas, às vezes, qualificadas. A Assembleia Geral, né, é a reunião de todos os membros da igreja para deliberação de assuntos de interesse geral. À exceção do congregado e do novo convertido, todos os demais grupos aqui citados são também membros da Assembleia, pois também são membros da igreja. Irmãos, um belo dia o pastor fala assim: amanhã haverá Assembleia Geral. Tem um processo, né? Nunca é amanhã, tem um edital, tem uma ordem. Mas, irmão, se você é membro da igreja, espera-se que você esteja presente na Assembleia Geral. Por quê? É igual casamento. Fala agora, ou se cale para sempre. Você não estava lá quando era para falar, você não estava. Aí depois vai ficar resmungando daquilo que não foi do jeito que você queria. Não tem jeito. Quando o pastor conclama, né, convoca a Assembleia Geral, espera-se que todos os membros estejam, tá bom? Os congregados até podem participar em alguns casos, mas ele tem que esquecer que ele não vota, tá? E nas igrejas congregacionais, é a autoridade máxima na igreja no que tange a validade de decisões administrativas, né? Nas igrejas de administração congregacional. Nas igrejas, só tem valor jurídico aquilo que foi decidido em Assembleia Geral. Se não foi decidido em Assembleia Geral, não tem valor jurídico, tá? E aí tem dois documentinhos aqui que as igrejas geralmente têm, né? Estatuto e Regimento Interno. Eu falo que o bom seria que todos os membros conhecessem esses dois documentos, tá bom? E é desejável que todos os obreiros conheçam, porque esses dois documentos aqui limitam um pouquinho a criatividade, porque é nesses dois documentos aí que dá o limite daquilo que cada um vai fazer, né? Que tem gente que é muito criativo, e aí começa a querer trazer coisas mirabolantes, e que o pastor fala assim: não, isso não pode. Por que não pode? Porque não está previsto, e todos precisam aprender a entender isso. Então, é interessante, né, que nas igrejas, não é toda igreja que tem regimento interno não, mas aquelas que têm, seria interessante, porque é ali que vai dizer como que as coisas funcionam, né? O estatuto e a certidão de nascimento da igreja, e regimento interno é a regulamentação das especificidades da igreja ou da associação, tá ok? Acabou. Passei da hora? Não, né? Pastor Paulo? Pode. A função pastoral dele não necessariamente vai ser recebido como pastor, até porque na Assembleia de Deus, o pastor ele pode receber, mas ele vai ter que ser apresentado na convenção também. Se o pastor achar que deve, vai ser apresentado na convenção.
E uma vez que ele está vindo de outra denominação, ele vai passar por todo o processo da convenção para poder receber o crédito de pastor, receber a carteira de pastor. Agora, a irmã, na Assembleia de Deus, não tem presbítera, então ela não vai ser reconhecida como tal, entendeu? Ela vai ser membra. Depende, tem pastor que exige, tem pastor que não. A gente precisa tomar cuidado, porque se a gente for para lá, ele vai fazer a gente se batizar. Se a gente for para a igreja batista, o batista vai fazer a gente ser batizado de novo. Aí, quando eles vêm para cá, a gente faz um monte de concessão e a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu acho isso aqui uma coisa interessante, irmãos, que a Assembleia de Deus sempre foi tida como bicho papão, né? Sempre foi a rígida, sempre foi a durona, mas a gente sempre é mais fácil a gente recebê-los do que eles receberem a gente, entendeu? Mas isso aí é algo que os pastores locais, é o que está recebendo, é que vai ver o critério. Pode ser que o pastor receba ele como presbítero, para depois, mais tarde, apresentar na convenção. Pode ser que o pastor conheça ele há muito tempo, se é alguém que ele já conheça bastante, e aí resolve apresentar. Mas aí, a questão pastoral, irmãos, sempre é algo do âmbito do pastor, tá? Pastor Alexandre, eu vim como pastor, e pastor Paulo me recebeu como tal. Eu sei que isso foi uma deferência que ele fez, ele não era obrigado a me receber como pastor, até porque é muito complicado para uma igreja receber um pastor oriundo de outra igreja, que a gente não sabe como é que foi a formação do galego, né? A gente não sabe como que o camarada foi formado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente recebe obreiros de outros lugares. Por exemplo, vou dar uma igreja que eu não sei se ainda é assim, mas, por exemplo, a Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Se você fosse para lá como obreiro, você ficava 5 anos sentado no banco, assistindo o culto. Se você fosse muito legal, o pastor dava oportunidade para você orar aquela oração de joelho aqui na entrada. Se não, era sentado no culto, assistindo o culto por 5 anos. Isso lá em Belfor Roxo estava no estatuto e no regimento da igreja, entendeu? Então, se eu tivesse ido para lá, eu já tinha que saber que eu vou ficar 5 anos sentado no banco da igreja, entendeu? Pastor Paulo, que tem um coração desse tamanho, me fez a deferência, me deu uma honra de receber-me como pastor, ok? Mas isso ele não era obrigado a receber-me como tal, porque obreiros na igreja, isso aí é o pastor que tem a deferência, isso aí é algo que ele é que tem a liberdade de decidir a esse respeito, ok? Então, pastor Paulo.